Fala galera, tudo bom? Estão descansando agora depois da prova? Meu nome é Cid Medeiros, eu sou professor de Biologia e vou trocar uma ideia com vocês sobre como é que foi essa prova da UERJ, esse primeiro exame de qualificação. Bem, comentáriozinho rapidinho antes da gente começar a explicação. Foi uma prova muito tranquila, tá? Os conhecimentos que foram cobrados de uma forma bem tranquila, era só você prestar atenção na hora da resolução. Muito legal porque voltaram, né, a pedir método científico, uma coisa bem interessante, a gente vai ver daqui a pouco. E de forma geral a prova foi bem tranquila na parte de biologia. Não foi nada cansativo, era só, como eu falei, você prestar atenção no que você está lendo, tá? Ter um cuidadinho, só na hora que você fosse prestar atenção e pensar em como é que era a resposta, porque tinha umas respostas que podiam dar uma certa confusão, mas de modo geral foi uma prova muito tranquila. Vou comentar com vocês agora a questão número 3 da prova. Antes da resolução, vou ler a questão para situar a gente e aí a gente cai dentro, certinho? Então olha só o que ela fala. Título: Coleção de pássaros e de insetos do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos. E aí vem o enunciado que fala o seguinte, ó. Os zoólogos em seus museus de história natural, sem se deslocarem mais do que poucos metros e abrindo apenas algumas gavetas, puderam viajar através de todos os continentes. Muitos aspectos comuns que não podiam ser vistos em espécies perigosas distantes no tempo e no espaço passaram a aparecer facilmente entre o conteúdo de uma vitrine e o da próxima. No decorrer dos séculos 21 e 20, museus de história natural foram criados em diversos países. Esses espaços buscavam não só expor curiosidade, como também promover, em novas bases, o conhecimento científico de fenômenos e seres vivos. A promoção dessa forma de conhecimento sobre a natureza se relacionava com a seguinte sequência de procedimentos. Então, olha só que legal. Ali no Museu de História Natural, eu tinha uma coleção de organismos de diversas partes do planeta. E isso permitia que eu conseguisse analisá-los através de observação, de prestar atenção nas suas diversas características. E eu podia fazer uma relação com a localidade geográfica que eles estavam. Isso permitia que eu pudesse tentar traçar um padrão evolutivo. Isso lembra muito o quê? Um método científico, quando, através de uma observação, eu levanto uma série de hipóteses e vou fazer uma série de experimentos para tentar comprovar essa minha hipótese. Se vocês prestarem atenção no enunciado e olharem as observações e olharem as opções, vocês vão ver que é o seguinte: eu tenho um conjunto de organismos onde eu posso observá-los e tentar traçar um determinado padrão. Esses organismos só foram estar presentes no museu porque eu coletei eles no ambiente onde eles estavam. Então a gente tem a opção A como opção correta, que fala assim, ó, a promoção dessa forma de conhecimento sobre a natureza se relacionava com a seguinte sequência de procedimentos. Então eu coletava esses organismos do seu habitat, colocava lá no museu, observava essa vasta gama de variedades que eu tinha e depois eu tentava classificá-los em cima desses padrões que eu observei. Então a gente tem a letra A como opção correta. Vamos agora à questão número 8. Olha o que ela diz. A simetria também é observada na estrutura corporal dos animais, influenciando, por exemplo, a distribuição interna de órgãos. Uma característica associada à simetria bilateral, presente em todos os animais com esse padrão corporal lembrando que simetria, é um plano de corte que eu consiga separar o corpo do organismo em regiões equivalentes. No caso da simetria bilateral, só existe um plano de corte que eu consiga fazer essa separação em regiões equivalentes. Quem tem simetria bilateral tem lado esquerdo e direito, tem região anterior e posterior, tem região dorsal e ventral. Todo organismo que tem simetria bilateral possui cefalização, um agrupamento de células nervosas numa determinada região do seu corpo. No caso, esse agrupamento vai começar a formar um encéfalo, um processo de cefalização, que lá no futuro vai se desenvolver completamente no encéfalo, bonitinho como a gente conhece, com todas as estruturas. Então a opção correta para essa afirmativa é letra A, grande cefalização. Olha o enunciado da questão 11. A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é... Qual é a ideia da assimetria da membrana, pessoal? Muito simples. A membrana, ela não possui os mesmos componentes na sua face externa e na sua face interna. Ou seja, ela é assimétrica. Vou dar um exemplo. Os fosfolipídios são de 4 tipos que formam a membrana. Não necessariamente todos os 4 tipos estarão presentes na face externa e na face interna. Além disso,
Lembra que na membrana também tem glicídios associados aos fosfolipídios? Não necessariamente também eles vão estar presentes na face externa ou na face interna, né? Na verdade, na grande maioria das células, eles estão comumente localizados na face externa. Assim como proteínas. Eu tenho proteínas que vão de um lado ao outro da bicamada, ou eu tenho proteínas que só tem de um lado, no caso na face externa, ou do outro lado, no caso na face interna. Então a membrana ela é assimétrica, ou seja, a face externa da membrana não é igual à face interna da membrana. Essa assimetria é muito importante e aí vale a pena a gente destacar, né, três características que são diretamente consequência dessa assimetria. Uma, a adesão de células, né? Por exemplo, proteínas de adesão que estão localizadas apenas na face externa de uma membrana da célula. Outra, o reconhecimento de uma célula pelo outro, né? Reconhecimento celular, receptores que estão na membrana. E uma outra característica, consequência dessa assimetria, é o que? Na permeabilidade seletiva, na permissão, na seleção de movimentação de compostos, de íons ao longo da membrana. Então a gente tem aí a opção letra C, transporte seletivo de substâncias. Questão 37 agora, pessoal. Enunciado. Por conta de um incêndio, uma floresta teve sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem. Essas alterações caracterizam um fenômeno denominado... Pessoal, bem simples, bem simples. Se vocês observarem, está havendo ali uma série de substituições, tá, de comunidades. Eu tinha um ambiente, né, aí ele colocou rocha nua, e aí depois eu tive líquens e musgos, ervas e pequenos arbustos, mata com arbustos, pinheiros abertos, carvalhos. Eu estou observando que está aumentando a complexidade das comunidades que estão substituindo umas às outras, né? Comunidades que têm uma necessidade metabólica maior, mais complexa. E para ter uma necessidade metabólica maior, mais complexa, significa que aquele solo, que aquele ambiente tem que ter condições de manter isso. Então, quando a gente olha, e aí, de novo, né, eu tenho lá rochas, líquens e musgos, ervas, matinhas, eu estou tendo uma sequência de substituições de comunidades até eu chegar numa comunidade que não vai ser mais substituída, né, a famosa comunidade clímax. Esse processo de substituição, esse processo de sucessão de uma comunidade por outra, a gente chama de sucessão ecológica. E aí está lá a letra D falando justamente isso, sucessão ecológica. Questão 44, pessoal. Olha o enunciado. O processo de dispersão de sementes é encontrado na maioria das espécies vegetais. Uma vantagem evolutiva decorrente desse processo é... Pessoal, como o enunciado fala, as sementes são as unidades de dispersão dos vegetais que possuem semente. Na semente eu tenho o embrião do futuro novo vegetal, tem uma reserva nutritiva para que ele possa começar o seu primeiro desenvolvimento até ele ter a capacidade de produzir o próprio alimento. A semente evita a desidratação do embrião. Então a ideia é o seguinte, a semente ela pode ser dispersa por organismos vivos, pela água. Isso vai permitir que o vegetal ele tenha uma nova área de colonização, uma vez que a semente foi colocada em um novo local, distante do vegetal que a produziu, ali eu vou ter crescimento daquele vegetal, permitindo que ele aumente a sua área de conquista, sua área de colônia, né? A sua nova colonização. Então, quando eu tenho uma dispersão de sementes, eu estou aumentando a área de colonização, eu estou aumentando a área onde aquele vegetal pode se fixar. Isso é legal, porque vai permitir que aquele organismo tenha um sucesso evolutivo maior. Por quê? Porque ele colonizou outras áreas. Então a gente tem a opção correta, a letra B, que fala conquista de novos ambientes. Questão 46 agora, pessoal. Bastante atenção nela. Em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou heterocromatina, uma forma muito espiralada. Na metáfase, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo. Bem, pessoal, a ideia inicial disso daí é você lembrar como é que é a anatomia do DNA na intérfase e durante a divisão, que no caso é a mitose. Durante a intérfase, o DNA ele apresenta regiões de eucromatina e heterocromatina, ou seja,
regiões espiraladas e regiões esticadinhas. Ao longo do processo de divisão, na verdade, no final já da intérfase, depois que eu tenho a duplicação do material genético, e a célula vai começar a entrar em divisão, esse material genético ele vai começando a se espiralar, 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 até chegar no ápice de espiralização na metáfase. Qual é a ideia por trás disso? Um exemplo bem simples. Imagina que você tem 200 metros de barbante esticados. O que é mais fácil de você levar para sua casa? Esses 200 metros de barbante esticados ou eles enrolados num carretel? É óbvio que é enrolado num carretel. Por quê? Porque quando eu aumento a compactação, isso vai favorecer o quê? A movimentação. Durante a mitose e durante a meiose também, né? Durante a divisão celular de modo geral, eu vou ter que ter o quê? Movimentação do DNA de um lado para o outro, movimentação do DNA de um lado para o outro. E para facilitar essa movimentação, é mais fácil movimentar uma coisa quando ela está o quê? Mais compactada. Então a ideia dessa espiralização é garantir o quê? O que ele fala na opção B, que é a opção correta, a distribuição do DNA para as células filhas.